Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Buscando Trabalho em Tempos de Coronavírus. Meu nome é Mônica Ramos, estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está buscando oportunidades no mercado de trabalho. Operações na LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável por toda a operação dos nossos 11 escritórios aqui no Brasil. Quem não conhece, a LHH é uma consultoria global de recursos humanos, parte do grupo ADECO. A LHH é líder global em desenvolvimento de talentos, conduzindo programas de desenvolvimento de liderança, assessment, coaching, mentoria e transição de carreira. Já atendemos mais de 20 mil executivos e 40 mil profissionais em processos de transição com muito êxito. Junto comigo, terei a participação de 2 especialistas de transição de carreira que também trabalham na LHH. A primeira delas é a Patrícia Panicari, iniciou sua carreira em recursos humanos e atua há 15 anos na LHH. Hoje é gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável por todos os programas de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria de carreira. Ela já assessorou mais de 700 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança que visam apoiar organizações e indivíduos em processos de encerramento de ciclos profissionais. É administradora, com especialização em gestão estratégica de recursos humanos, com capacitação em vários instrumentos de desenvolvimento. E o Hugo Capobianco, formado em psicologia, com pós-graduação em administração de empresas e recursos humanos. Ele desenvolveu sua carreira na área de RH, assumindo posições de liderança e desde 2012 atua como especialista em transição de carreira, contribuindo aí fortemente para a transição de executivos de diversas áreas e segmentos de mercado. O Hugo é responsável pela nossa prática de transição de carreira com foco em pessoa física, liderando essa unidade no âmbito Brasil. Nosso encontro tem uma duração de 1 hora e a gente vai dividir as nossas orientações em 4 blocos. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o contexto de mercado e como abordá-lo, sobre técnica, depois a gente vai falar sobre técnicas de networking e fazendo networking de uma forma virtual. Vamos falar sobre processos seletivos, quais são os tipos de processos, como participar e como que é lidar com esses processos mais virtuais. E também falar de autodesenvolvimento, como a gente pode aproveitar esse momento e se desenvolver, já que tem uma série de facilidades aí de instituições promovendo cursos de uma forma gratuita que podem aumentar a nossa empregabilidade. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e dilemas pelo nosso chat, que a gente vai estar atento e a gente vai procurar responder o máximo de perguntas. A ideia é ser um bate-papo bem interativo e aproveitar todas as dúvidas que vocês mandarem para a gente. Para iniciar, eu vou convidar o Hugo a nos contar um pouco sobre como está o mercado hoje e o que ele tem visto aí dentro dos cenários e contextos desse movimento, desse momento de pandemia que a gente está passando. Hugo, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado, Mônica, pela apresentação. Bom dia, meus amigos aí da LHH e bom dia a todos que participam aí do nosso webinar. Espero que a gente tenha uma horinha bastante produtiva e que a gente aproveite bastante esse tema, não é? Um tema bastante complexo que nas últimas semanas ou os últimos meses aí deixou o mundo meio que estarrecido, né? E como é que a gente pode fazer uma analogia disso tudo que está acontecendo com o mercado de trabalho e aí, obviamente, né? Vamos falar aqui do Brasil, né? Nessa questão. Então, muito obrigado a todos, tá? Pela participação. Eu acho que para começar, eu queria chamar a atenção, primeiro que nós entendemos que o que nós estamos vivendo hoje é muito sério, então essa pandemia e essa questão toda, ela se torna crítica em todos os sentidos e acho que vale primeiro a gente pensar na nossa vida, na nossa saúde, né? Então seguir as orientações aí do Ministério da Saúde, seguir todas as orientações e protocolos médicos, tal, faz parte nesse sentido, né? Eu queria também mostrar hoje a questão de como é que então isso vem interferindo nos mercados, né? Eu escuto muitas pessoas falando nos últimos tempos, me procuram muito e também muitas pessoas que eu assessoro, enfim, falam, Hugo, agora o Brasil vai parar, agora na verdade as empresas vão parar com as vagas, agora na verdade tem uma grande crise instaurada, né, no país, as vagas estão todas congeladas. Então, calma, pessoal, calma. Nesse momento é importante ter muito discernimento para separar uma coisa da outra, né? É claro que, com esse cenário todo que nós vivemos, os mercados estão sendo afetados, né? Não tenha dúvidas disso, né?
A ideia é a gente começar a enxergar o outro lado da moeda, né? Alguns mercados que estão indo bem, que estão seguindo o fluxo da tua cadeia produtiva, né? Então, haja visto que a gente tem aí o ramo de alimentos, tecnologia, comunicação, financeiro, a própria parte toda do mercado farmacêutico e saúde, né? Tem o outro lado da história. Então, a proposta aqui, com esse webinar, quando a gente fala de abordagem de mercado, é justamente dar esse referencial de como é que está este outro lado, né? Nós da Liret fazemos semanais para entender como é que esse mercado está se posicionando, que tipo de vagas estão surgindo, as empresas estão congelando ou não, todas essas dúvidas que se tem, nós estamos fazendo esse exercício interno de ter esse reflexo do mercado. Então, a proposta aqui com o webinar é passar para vocês exatamente este reflexo que a gente tem percebido, tá? E seguramente tem mercados indo bem nesse sentido, então eu acho que muita calma nessa hora, muita atenção, foca naquilo que você quer, no teu plano, e as coisas vão ajustando, né? Fazendo uma leitura rápida na semana passada, no LinkedIn, em outros sites aí, e outras matérias, não fake news, obviamente, né? Eu fui checar. Nós temos informações muito importantes. Depois a gente vai compartilhar aqui, que tem mercados produzindo. Então, por exemplo, eu gostei muito de ver a Renner falando que demissões vão ser no último caso, que ela vai priorizar o trabalho. A gente vê o presidente da Alpargatas também fazendo menção a isso, né? A gente vê, por exemplo, o Carrefour vai contratar, né? A gente vê BRF, por exemplo, divulgando que vai investir na área de transformação digital, né? Então, quem é dessa área vai ter oportunidade. Então, a gente tem várias notícias aí percorrendo que são notícias importantes, que vale a pena a gente dar uma atenção especial a isso. Tá? Legal. A ideia é compartilhar conhecimento, né, Hugo? Sem dúvida. E aí já começamos a ter algumas perguntas aqui. Vou trazer a primeira delas, que é assim, os hunters e as consultorias de RH estão trabalhando posições ou as estão suspensas? Conta um pouquinho o que você tem escutado. Não. Eles estão trabalhando sim. Eu particularmente tenho contato com um grande bocado deles aí, então eu tenho esse contato e nós da Liret também. Então nós temos percebido que sim, é óbvio que as empresas elas acabaram desviando a atenção nessas últimas semanas em trabalho de home office, em como vai fazer com a operação, como vai fazer com a questão dos funcionários todos, etc. Então, obviamente, desviou a atenção, tá? Mas nós percebemos que as vagas continuam existindo, as necessidades continuam existindo, tá? Então, eles estão fazendo sim, inclusive eles estão, obviamente, por questões de isolamento, eles estão fazendo remotamente, e até eu achei bem interessante, pessoal, que assim, com mais disponibilidade, né? Então, isso que é legal. Então, talvez aquela atividade do dia a dia que requeria uma certa atenção maior, não que o home office não tem, mas acaba sendo um pouco mais difuso. Então, a oportunidade dele abrir para fazer entrevista virtual está sendo muito bacana. E quando a gente fala de posições suspensas, nós não temos visto no momento isso. O que eu vou esperar um pouco, e esperar um pouco eu digo 1, 2, 3 semanas só para ver como é que isso vai se portar, para eu organizar minha casa, tá? Para eu organizar minha empresa, o RH organizar a empresa, e aí a gente sim vai retomar, tá? E principalmente nesses mercados que eu comentei. Legal. Paty, bom dia. Eu te introduzir o tema também na conversa. Sim. Tem visto os headhunters divulgarem as vagas pelas mídias sociais? Conta um pouco para a gente. Legal. Bom dia, pessoal. Muito bom tê-los aqui conosco. Sim, a gente tem observado, eu hoje mesmo aí conversando com alguns consultores antes do nosso web, a gente teve retorno aí de pessoas que acabaram de se recolocar essa semana, que já vão começar a trabalhar virtualmente. Então, de fato, a gente percebe um movimento de mercado. O que eu acho que é estar atento, né? Talvez mude um pouco a forma de contratação nesse período. Então, atenção a contratos temporários. A gente vem percebendo, né, assim, pessoas sendo convidadas para trabalhar por projetos, para atuar fortemente em alguma demanda na crise, né? Muitos trabalhos temporários abrindo aí postos para que você possa, de fato, suportar ao momento
agora da pandemia, né? Então, acho que é bem importante, como o Hugo falou, né? Assim, toda crise gera oportunidade, né? Claro que a gente sabe que tem mercados que vão estar mais impactados, né? Mas, em contrapartida, a gente tem mercados aí com fortes demandas, né? Como ele mesmo trouxe, saúde, farmacologia, alimentos, parte do varejo de alimentação, né? São mercados hoje que a gente percebe com movimentações. E com ações para as áreas aí de logística, recursos humanos, comunicação, né? São áreas aí que têm sido demandadas também, né? Em relação a todo esse processo. Legal. Tem uma pergunta aqui do Edson Henrique, que ele colocou aqui para a gente no chat, falando: vocês acham que empresas que estariam pensando em reestruturar suas áreas, seja por entrega de resultados, seja por fatores comportamentais, podem aproveitar essa fase da crise para acelerar planos que talvez estivessem pensando ou procrastinando? Enfim, as empresas podem aproveitar esse momento para fazerem desligamentos? Tá. Vai lá, Paty. Quer falar, Hugo? Só trazer aí uma informação que a gente já teve de mercado. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer, é muito novo para todo mundo, né? Mas neste primeiro momento, o que a gente tem tido e conversado com algumas empresas clientes é que os ligamentos foram suspensos, né? Até para que as pessoas possam ser suportadas aí durante esse período, né? A gente tem aí uma série de resoluções para facilitar a não demissão, né? Então a gente está imaginando que neste primeiro momento talvez não tenham grandes desligamentos, mas a gente não sabe como vai ficar isso no decorrer do tempo, a gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar, enfim, né? Então vamos acompanhando. Isso, eu acho que tem uma coisa assim, que tem várias medidas ajudando as empresas a evitarem o desligamento ser o último recurso, né? O que é legal, que coloca num bom clima, né, na medida do possível, né? Seja com a história de antecipação de férias, com bancos para as pessoas, enfim. Então, tem algumas medidas que ajudam nesse momento, né? Eu queria só contribuir com uma informaçãozinha. Eu acho que também, quando temos uma crise, nós brasileiros já passamos por boas crises, assim, obviamente não como essa, porque em termos de saúde, essa, eu pelo menos é a primeira que eu vejo, mas quando a gente passa por uma crise, existe grande oportunidade também diante de uma crise, né? Então, ficar atento no mercado e ver o que eu posso fazer de oferta com aquela minha experiência para este mercado que está se renovando ou reinventando é muito sábio, é muito importante. Legal. Eu acho também, sabe, Hugo, eu estava até pensando nisso, acho que eu fico pensando que tem pessoas que podem estar se perguntando, puxa, mas eu não sou dos segmentos em que hoje tem demanda, né? Como é que eu faço? Então, eu não vou ter emprego? Muita atenção, né, pessoal? Porque eu acho que é possível a gente, olhando para a nossa experiência, entender assim, que transferências que eu tenho, que competências que eu tenho hoje que são possíveis de eu transferir para outro mercado, né? Que habilidades que eu tenho para atuar em crise, né? Quando eu vivi uma crise na minha carreira, e todos nós certamente vivemos, né, situações aí de crise, que soluções que eu trouxe, como foi que eu contribuí, e aí a gente pode sim transferir para uma outra, para um outro segmento, né? Perfeito. Legal. Vamos falar um pouco sobre networking? Vamos. Virtual, né? Isso. Então, é válido e tão importante em momentos para buscar uma nova posição, né? Como fazer o networking nesse momento aí de pandemia, enfim, utilizando as redes sociais, já que a gente não pode sair de casa. Conta pra gente, Paty, o que você tem. Legal. Eu acho que o networking é a peça-chave, né? E quando a gente está pensando em abordar o mercado, né? A gente tem, acho que, 3 grandes portas de acesso ao mercado. Então, eu estou falando muito dos headhunters, das consultorias, né? O networking é outra dessa porta, que eu acho que é uma das mais poderosas. A gente olha para o resultado hoje dos nossos candidatos, quase que 75% se reposiciona por networking, né? E a terceira grande porta de acesso são as empresas-alvo, mas que a gente também só chega nela através do networking que a gente vai desenvolver, né? Então, esse é o momento, sim, de fazer networking, né? É possível, sim, fazer networking virtual, né? E acho que eu posso dar aqui algumas orientações de como está fazendo isso. Eu também dividiria em 2 grupos, né? Então, primeiro, entender, assim, qual é a rede hoje que eu já tenho, com quem eu já estou conectado, né? E poder cuidar um pouco dessas conexões, né? Então, assim,
eu tenho me mantido vivo, ativo com essas pessoas, né? Eu tenho falado com elas. Eu acredito muito que esse é o momento em que a gente tem que ser muito solidário e colaborativo, né? Então, pensar como eu quero ser visto nesse momento, como é que eu quero contribuir nesse momento, eu acho que vai somar muito para a construção aí da sua imagem, né? Eu sou a pessoa carrancuda, que reclamo de tudo, que estou otimista, ou não, eu sou a pessoa otimista, que tem notícias positivas, que tenho buscado entender como o mercado está. Como é que eu quero ser visto? E como é que eu posso contribuir com a rede hoje que eu já tenho, né? Claro, né, gente, assim, as empresas, elas não pararam de trabalhar, elas mudaram para o ambiente virtual. E como aqui, acho que foi o Hugo acho que trouxe, as pessoas estão mais disponíveis também, tirando essa primeira semana de adaptação aí no home office, a gente tem percebido as pessoas mais disponíveis. Então, por que não abordar a pessoa, entender, me conta como vocês têm feito, que tipo de ajuda vocês podem dar. Tem muita gente ofertando aí trabalhos voluntários, né? Uma contribuição que ele possa dar num momento como esse, né? Então, acho que usar o networking hoje para entender como as pessoas estão, oferecer algum tipo de contribuição, é super válido, tá? E também é momento para a gente abordar aquela rede que eu ainda não tenho conexão, né? Tem possibilidade de expandir essa rede. Olhando para os mercados promissores, né? Eu preciso identificar quem é o RH dessa companhia, quem seria o meu gestor, que tipo de contribuição que eu posso dar para ele nesse momento agora, né? Fazer uma abordagem que possa ser, claro, delicada, mas muito consistente e contributiva para eles também, né? Pode e deve sim abordar as pessoas para estar ofertando aí algum tipo de apoio. Legal. Aí tem uma pergunta da Adriana Carvalho que fala assim, mas será que as empresas estão abertas a contratar profissionais sem experiência no segmento? E aí eu acho que é legal até falar para ela como que o networking pode ajudar ela a ganhar mais conhecimento desse segmento que ela não tem experiência, né? Conta um pouco para a gente, Paty. Muito bom. Eu acho que quando a gente não tem experiência no segmento, o mais importante é buscar informações de como é que ele atua e o que ele tem de similar com o mercado que eu estava, né? Quem pode fornecer para a gente esses dados? Quem está dentro da organização, quem atua naquele segmento. Aí, gente, networking é fundamental, porque a pessoa vai poder te contar, né? Tudo, os processos que acontecem naquela organização, como é que é a estrutura, que tipo de sistemas que se utiliza, como é que é o dia a dia. E aí você vai munido para aquela informação, além da sua experiência que você já tem naquela área, com informações de como aquele mercado funciona, aquele segmento funciona e o quanto você tem de aderência a ele, né? Então, o networking pode ajudar muito a conhecer, né, os meandros daquela companhia. Hugo, quer complementar? Eu acho perfeito e, Paty, eu acho que o que você está falando é perfeito e faz todo sentido e acho também, eu tenho percebido que as empresas, elas têm, claro, você precisa ter um conhecimento e um know-how daquela área da atuação sua, tá? Mas eu vejo as empresas abertas a receberem pessoas de outros segmentos, né? Eu acho que a mudança de área, ela pode acontecer seguramente, mas ela tem que fazer uma transição um pouco mais planejada. Agora, a mudança de segmento, né? Eu vejo as empresas mais abertas para isso, até para ter um grau de contribuição maior desse profissional, olhando por um outro prisma de uma outra maneira, né? Então, eu tenho percebido, sim, esse movimento. É claro que tem empresas que vão querer do mesmo segmento, a gente vai encontrar isso, mas eu vejo o outro lado também de empresas que acabam abrindo, sim, oportunidades para quem não é do mesmo segmento, né? E você pode atuar em segmento correlato, você não precisa do mesmo segmento, né? Eu acho que isso é o pensar e o planejar e como articular, como a Patrícia falou. Legal. Tem aqui uma pergunta da Kátia Gaspar. Você acha que desenvolver as soft skills ajuda a uma pessoa a fazer networking? Quem quer responder? Sim, com certeza, né? Assim, eu acho que a gente tem algumas habilidades fundamentais para se fazer networking, né? Eu acho que abertura, comunicação, né? Assim, são aspectos bastante importantes aí para a gente estabelecer uma conversa com as pessoas, né? Eu acho que o fundamental é se fazer networking, né? Quanto eu posso ser relevante para aquela pessoa. A pessoa só vai parar para escutar a gente se a gente tiver algo que a gente possa, de fato, contribuir para eles, se a abordagem for adequada, né? Então, é muito importante, além dos soft skills também, a gente fazer um planejamento para essa abordagem de networking, né? Não dá para ir sem pensar, não dá para ir sem entender
onde é que de fato eu posso fazer a diferença, como é que eu vou ter uma abordagem aí criativa, né? Para que a pessoa possa me ouvir e entender um pouco do que eu tenho para contribuir. Legal. Tem uma pergunta aqui. Sou de vendas, a maioria das empresas querem carteira pronta ou grandes contatos no mercado. O famoso plug and play. Eu era gerente nacional, como fazer? Preciso fazer um downgrade se os headhunters não aceitarem isso? Enfim, como trabalhar com essa questão? Então, como é que é o nome da pessoa? Desculpa. É o Cláudio. É o Cláudio. Cláudio, é assim, eu acho que quando a gente fala de downgrade, assim, eu acho que no primeiro momento não pensa em downgrade. Eu acho que pensa assim, qual é o meu grau de experiência e de vivência na carteira de clientes que eu tenho e como é que eu posso desenvolver uma outra carteira num outro segmento de mercado, tá? É um pouco do que a gente estava falando, talvez a empresa vai dar mais abertura ou não para isso, né, que vai te contratar, né? Então, é claro que a gente tem esses dois modelos no mercado. Mas assim, pensa na tua expertise, né? Você como um executivo de vendas, um profissional de vendas, se você construiu uma carteira num determinado segmento, as possibilidades e competências para desenvolver outra carteira de cliente em outro segmento pode ser também interessante, tá? Então eu acho que é factível sim, e eu acho que numa entrevista ou num processo, mostrar essa competência forte tua de negociação ou de vendas e etc., que você é um cara de negócios. Então, você pode articular tanto numa carteira de clientes quanto em outra. Claro que eu não conheço a tua experiência, tá? Mas acho que é um pouco por aí. E complementando um pouco para ajudar o Cláudio também, assim, eu acho que ele pode também trazer aí alguns exemplos de situações em que ele entrou e que ele teve que alavancar essa carteira. Como construiu essa carreira? Ele começou em algum momento sem ter uma carteira, né? E que competências que ele tem, que habilidades que ele tem para que rapidamente ele possa alavancar a carteira dele, né? Assim, acho que, claro que muito importante ter a carteira, mas muito importante também ter o networking, abrir outras carteiras, né? Então, quando ele começa a contar e falar sobre isso, as pessoas se interessam e aí vão ter uma escuta para ele. Legal. Paty, dá uma sugestão de como poderia ser uma abordagem de networking nesse momento. Tá, legal. Bom, a gente vai estar fazendo uma abordagem virtual, né? Então, possivelmente, a gente vai estar aí, no primeiro momento, usando o LinkedIn, né? Escrevendo aí um texto, né? Então, acho que pode ser muito interessante a gente compartilhar alguma coisa que a gente achou que é relevante para esse momento, né? Então, eu até semana passada acabei compartilhando, saiu um diagrama contando um pouco quem você quer ser no Covid-19, né? E que foi interessante, que falava da zona do medo, da zona do crescimento, né? E aí, compartilhar temas que podem ser interessantes, que podem ser positivos, né, para esse momento, eu acho que vale a pena. O cuidado só aqui, né, a gente é sempre buscar a veracidade daquela informação, né, e a relevância dela também, né. Tem vídeos interessantíssimos aí que têm aparecido, né, de cientistas, de filósofos, de economistas. Puxa, que vai ter uma live de alguém, eu vou compartilhar, vou fazer uma abordagem inicial, dizendo assim, olha, eu vi que vai ter algo aqui no seu mercado, eu queria muito recomendar, enfim, tenho assistido, deixa eu te contar como é que eu tenho visto. São abordagens que podem ser, que são invasivas, são contributivas, né, e que podem também apoiar e engrandecer o outro também nesse momento. Eu acho que é uma abordagem legal de se fazer. Legal. A Samantha pergunta aqui, vocês podem sugerir o que devemos escrever no LinkedIn sobre como podemos contribuir? Contribuir exatamente com o quê? Samantha, na verdade, assim, quando nós falamos de conhecer quem está do outro lado, né, olhar um pouquinho também para quem que você está fazendo contato e networking, né? Então, o objetivo é, ok, eu estou falando com tal segmento, com tal pessoa, com tal nível, como é que eu tenho que fazer esse approach de contribuição daquilo que eu tenho de know-how, de interesse ou de disponibilidade para contribuir para aquele contato, né? Porque se você faz um contato frio, do nada, e que não vai agregar, provavelmente você vai ter alguma resposta também da mesma natureza, né? Então, olhar essa questão muito sutil, como você pode contribuir para aquele segmento, ou para aquela área, ou para aquela pessoa que trabalha em determinada área, seja ela por no LinkedIn, seja mandando um e-mail, é fundamental, porque senão você cai nesse esquecimento, sim, e cai no vazio. Tá? Então, a primeira coisa é o que eu tenho que, para quem que eu tenho que mirar, qual é
oferta, qual é a minha disponibilidade de entrega de competência, tá? Então, esse estudo prévio é muito saudável fazer para que não caia no networking de passagem, né? Que a gente chama. Vai lá, faz contato aleatório e aí tem uma frustração enorme depois. Deixa eu dar um exemplo prático rapidinho. Deixa, legal. Tem uma cliente que ela atuou em recursos humanos e ela fez toda a implementação anos atrás, né, uns 3 anos atrás, de uma política de home office para a companhia, né? E aí, enfim, ela saiu, foi desligada, ela está em processo de transição. E aí ela aproveitou esse momento, imagina o know-how dessa pessoa, ela implementou uma política, testou, né? Acho que teve todos os aprendizados. Então, o que ela fez? Ela se disponibilizou a escrever um artigo no LinkedIn e se ofereceu, essa é uma contribuição, né? Para apoiar organizações que estão, todas, né? Estão aí precisando organizar os seus times, treinar os seus líderes, né? Para esse modelo de home office. Essa é uma contribuição em linha com a necessidade que a gente tem. Né? Uma pessoa de logística, que hoje tem uma demanda maior. Então, ele já viveu isso, já viveu uma crise em tal segmento, ele pode ofertar essa experiência dele para o mercado de logística hoje. Então, a contribuição que a gente está falando pode ser desde uma habilidade ou uma experiência que ele já viveu e que ele pode contar para o outro e dizer, eu posso te ajudar aqui, posso te ajudar com web, posso te ajudar com projeto, posso te ajudar indo trabalhar com você, tá? É nesse sentido, Legal. Samantha. Legal, eu vou aproveitar que a pergunta do Edson é bem propícia aqui do networking. Vale a pena buscar ampliar minha rede de networking, buscando um primeiro contato com um profissional que não seria o alvo principal, mas que possa tentar me abrir um canal mais direto com o executivo que realmente eu quero atingir? Claro, com certeza, né? Acho que a gente tem vários níveis de networking, né? E a gente vai caminhando mesmo, assim, às vezes eu não tenho o contato direto com aquela pessoa que é mais influente, que vai poder, de fato, disponibilizar a posição. Mas na minha rede eu tenho alguém que tem contato com ele, eu devo sim fazer essa abordagem, né? Também sempre de forma estruturada, contando onde é que eu acho que eu posso fazer a diferença e pedindo aí uma indicação, uma apresentação para aquela pessoa, né? A gente vai caminhando, são níveis e graus de networking. E pensar que o networking é sempre uma troca, né? Sim. Exato. Troca de conhecimento, né? Exato. Troca de experiências, troca de informações para o mercado, como que ele está, o mercado, o cenário, enfim. É um conhecimento, né? Os dois lados aprendem muito. Vamos passar um pouco para falar para o próximo tema, falar de processos seletivos virtuais. Depois, no final, eu guardo mais tempo para fazer as perguntas de networking se surgirem também. Mas acho que processos seletivos, nesse momento, tem sido aí uma dúvida de muita gente. E como fazer esse processo seletivo de forma virtual. Eles estão acontecendo, né? Como que é isso? Hugo, quer falar para a gente um pouquinho? Sim. Eles estão acontecendo, como eu falei no início, é claro que existe uma discussão um pouquinho do foco, porque a gente vive um cenário atípico, mas eles estão acontecendo, tá? E eu acho que o objetivo é como é que a gente pode se preparar neste momento para essas entrevistas, né? Quando a gente olha uma entrevista presencial, ela tem algumas particularidades diferentes de quem faz uma entrevista virtual, né? Quando a gente se olha, ou quando a gente autograva uma entrevista, ele tem uma particularidade diferente. Então, o que eu recomendo neste primeiro momento? Como é que eu posso me preparar para eu fazer uma excelente entrevista neste momento, seja virtual, presencial, né? Infelizmente por enquanto não, mas como é que eu posso fazer de forma virtual, né? Então, o que eu recomendo? Leia bastante sobre conteúdos, como você pode fazer isso. Hoje tem vários vídeos que explicam, né? A gente acaba tendo dentro de casa também uma metodologia bastante forte para isso, mas eu recomendo sim treinar, né? Ponha o celular para se auto-ver, autogravar, veja o que tom que você está falando, de que maneira que você está expondo a sua experiência. Será que você está mais contextualizando cronologicamente a sua carreira ou você está contextualizando e também se vendendo, né? O que é se vender? Como
é que eu falo das minhas competências comportamentais e as minhas competências profissionais, né? Como é que eu falo daquilo tudo que eu fiz e que eu agreguei para as empresas, né? Então é o momento de fazer treino mesmo, né? Da mesma forma que a gente vai na academia e treina para o músculo ficar grande, é a mesma coisa quando a gente faz uma entrevista de seleção. A gente precisa treinar o speech, a gente precisa pegar um papel e colocar as competências, o que eu fiz. Então, fora a metodologia de SWOT, depois também vocês podem dar um Google e entender melhor, mas um trabalho muito simples que eu costumo fazer na minha carreira é estratégia, processo, resultado e pessoas, né? Ou seja, qual que era a estratégia que eu tinha para atender aquele momento, o que eu fiz para atender essa estratégia, que são processos, né? Resultados que eu dei para atender aquela estratégia e aquilo que eu fiz, e pessoas, equipe, a quem eu me reportava, lideranças situacionais. Então, se a gente cria um modelo mental estruturando a passagem que você teve nas empresas com esses blocos, provavelmente você vai ter uma entrevista que abrange tudo aquilo que um headhunter ou um profissional de RH vai querer saber. Então, se posicionar e entender exatamente quais são as suas competências comportamentais, as suas fortalezas e como você externa isso é fundamental, ok? Eu posso complementar? Pode. Boa, pode. Legal. Acho também que é super importante entender com quem você vai falar, né? Eu acho que os entrevistadores eles têm demandas diferentes, né? O RH talvez ele tenha um foco maior, claro, entender rapidamente essa posição, mas muito do seu perfil, quanto você se adapta à cultura daquela organização. Então, você tem que estar preparado para falar muito de você, o que você pensa, os seus valores, né? Se for com o dono da posição, tem talvez um olhar um pouco mais técnico, além desses aspectos agora citados, também um olhar mais técnico. Então, qual é a minha contribuição para a posição hoje que tem? Tem um exercício super legal que a gente pode fazer, coloca lá no Excel, cria 2 colunas. Uma primeira coluna que traz requisitos da posição, a segunda coluna que traz o quanto você preenche aquele pré-requisito. Aí você vai ficar super fluente na entrevista, né? Você vai estar com o discurso mais pronto. Tem exemplos reais, né? Entrevista é conta caso, né? Então, não é hipotético. Olha, em determinado projeto eu vivi tal situação, né? Então é importante a gente trazer uma vivência real, né? E falando Legal. um pouquinho aí da entrevista virtual, né, que é o nosso desafio hoje, acho que é importante também a gente cuidar de todo o nosso planejamento. Pensa sempre assim, ó, no antes, no durante e no depois dessa entrevista, né? Então, assim, ó, no antes, prepara o ambiente. Que ambiente é esse que você vai usar? Testa, né? A luminosidade está boa, o enquadramento está bom, é um lugar silencioso, a minha internet está ok, né? A minha webcam funciona. Então, precisa cuidar de todos esses aspectos. Entrevistas virtuais têm acontecido, em sua maioria, por Skype, Zoom ou Hangouts, né? Olhando para esses 3, você tem familiaridade com esses apps, né? Como é que a gente hoje utiliza? Tem tutorial para todos eles, você consegue baixar, você consegue testar, testa com um amigo, testa com alguém da família, para você já estar familiarizado no momento em que a entrevista se iniciar, tá? Se o ambiente não estiver silencioso, use um fone de ouvido. Dê preferência para fazer pelo computador e não pelo celular. O celular cai mais, você não vê direito. O computador você tem um pouco mais de controle sobre a tecnologia também, né? Então, acho que esses cuidados iniciais são importantes. Acho que durante o Hugo falou super bem aí de toda a maneira como a gente se porta na entrevista. E o depois também, né, gente? É a avaliação que eu faço dessa conversa que eu tive, né? Faltou alguma coisa? Eu tenho chance ainda de retomar? Escreve um e-mail, complementa alguma coisa que você tenha esquecido, né? Agradece aquela situação de entrevista, reforça os pontos que você de fato entende que você tem ali para agregar a posição em questão, né? Se avalia onde é que eu poderia ter sido melhor, né? Sem ser aí muito exigente com você mesmo, que a gente acaba sempre sendo num momento como esse, mas o que deu certo também durante uma entrevista, né? Acho que considerar esses aspectos ajuda a gente a se preparar para uma segunda ou terceira etapa, né? Legal. Acho que também podem ocorrer testes online hoje, desculpa, amor, mas é que eu lembrei disso também, né? Acho que quando a gente fala de processo seletivo virtual, a gente está falando hoje de entrevistas via Zoom, Skype, Hangouts, etc., né?
A gente está falando de entrevistas digitais, que são links que as organizações passam. Muitas empresas já estavam usando isso antes, né? Então, você recebe ali um link, você clica, você tem 6, 8 perguntas, tem aquela barrinha correndo embaixo ali para dar aquele desespero, a gente responder a pergunta em 2 minutos, né? Ou a gente pode receber links também para testes online, né? Testes lógicos, testes de perfil, né? Então, tem essas modalidades aí dentro do processo virtual. Né? Teste de inglês também tem, às vezes. E só pegando um gancho, meio que rapidinho, fazendo uma parte, lembre-se, pessoal, que vocês estão sendo avaliados. Então, é uma entrevista de sofá que você está batendo papo e falando, tá? Então, assim, tem que tornar um marketing vendedor, claro, factível, realista com todas as suas competências, então super o que você tem para oferecer, mas você está sendo avaliado. Então, é um momento sim de você vender o teu peixe, porque depois o headhunter ou o RH ou quem está te entrevistando vai ter mais pessoas para isso, tá? Então, não esqueçam disso. Eu estou sendo avaliado e eu preciso dar um potencial máximo nesse processo. É, verdade. Super boa contribuição, Hugo. E eu acho que ainda vale a pena só complementar que muitas empresas, às vezes, estão pedindo um vídeo de autoapresentação. Então, para gravar lá em 1 minutinho, quem é você? E isso é uma primeira triagem aí para o processo seletivo, né? Até antes da entrevista. Então, também treina, simula, né? Tem aí quais são as principais palavras que você quer contar para pronto para encaminhar. Isso. Sobre esses processos seletivos, tem uma pergunta aqui. Estou em processo seletivo. Faço follow-up ou aguardo? Como devo proceder? É um pouco do pós, né, da entrevista, Paty, você estava falando, acho que vale a pena voltar nesse tema. Legal, legal. Acho que o follow-up é sempre uma questão, uma dúvida que a gente tem, né? Vou incomodar, não vou ser chato, vou demonstrar ansiedade, acho que todas essas questões aparecem na nossa cabeça, né? Acho que um recurso bom para a gente lidar com isso, né, é o seguinte: quando estiver terminando a entrevista, checa sempre com o entrevistador como serão os próximos passos, né? Se possível, deixa com você a tarefa de ligar para ele. Eu posso entrar em contato daqui a uma semana? Ou qual é o timing que você está dando, etc. Se isso não foi feito, né, e você está aí buscando, o interessante é que a gente lembra do que foi falado para você, do timing do processo. Se a pessoa disse, olha, está com muita urgência, vamos fechar na semana que vem. Passaram-se lá 7 dias e não entraram em contato, faça uma abordagem. Comece fazendo ou por e-mail ou por WhatsApp e usa o telefone depois como último recurso, tá? Então, vai queimando etapas. Primeiro passa o e-mail, se não tiver resposta, passa o WhatsApp, se não tiver resposta, entre em contato por telefone. E não de forma muito próxima, para você não ficar ali, de alguma forma, gerando muita ansiedade para quem você está buscando um retorno. Tá? Lembrando que acho que tem o mais importante, né, Paty, combina no final da entrevista como vai ser o processo de próximos passos. Em quanto tempo ele espera ter essa notícia de como está a evolução do processo. Porque quando você fica mais fácil de você voltar com o feedback para saber quais são os próximos passos e follow-up, né? E acho que nesse momento em que a gente está vivendo aí essa questão aí da pandemia, muitas empresas foram para o virtual, etc., vale a pena checar como ficou aquele processo, né? Então, utiliza mesmo aí que a gente está vivendo. Olha, eu estou entrando em contato, a gente está vivendo esse momento, como é que vocês vão conduzir o processo? Então, você pode estar perguntando, né? Como é que eles vão estar... Às vezes, pode ser que eles não tenham resposta ainda, pode ser que eles digam, olha, a gente vai... completar as entrevistas, mas só vamos contratar lá na frente ou não, está tudo normal. Então, usa um pouco do momento que a gente está vivendo, né, para entender como aquela empresa está se posicionando em relação aos processos seletivos. Legal. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Edson, que é bem interessante. Para ter a entrevista, precisamos antes ter o nosso CV selecionado. Posso estar errado, mas me parece haver uma juniorização muito grande ou processos conduzidos por robôs, que fazem, às vezes, um filtro que eliminam essa etapa inicial e tiram profissionais de alto nível que poderiam estar muito mais aderentes para o escopo da posição. E aí é o que a gente vê das palavras-chave que são importantes. Exato. Né? Como que vocês querem contar um pouquinho? Acho que é legal trazer essa informação para as pessoas, porque mudou a forma de fazer currículo também, né? Eu acho o seguinte, se eu puder contribuir, Edson, claro que por isso que a grande expertise é quando a gente faz um currículo, temos que entender mesmo se a gente está primeiro, se a gente mesmo está usando as palavras-chave, porque às vezes a gente acha que é uma palavra-chave, mas não é, né?
Então, por isso que sempre pegar o apoio de um especialista que conhece, e o especialista não significa que seja da sua área, não, pelo contrário, tá? Um especialista de carreira para olhar exatamente como é que a tua carreira foi desenhada, quais são essas palavras-chave, porque inevitavelmente vai ter esse robô, e esse robô pode não pegar alguma palavra-chave. Isso pode acontecer, seguramente, tá? A questão é como é que a gente blinda melhor esse currículo para que a gente tenha, de fato, o melhor currículo para aquilo que você fez e de experiência, etc., para que a gente tenha essa captação e essa atratividade, essa assertividade maior no mercado. Tá? Então, a primeira coisa que eu recomendo é ter um currículo realmente feito, muito bem estruturado, muito bem elaborado. Ele até pergunta aqui, ele emendou a pergunta, só para a gente não perder aqui a informação, e aí ele fala, mas é melhor a gente preparar um currículo com palavras-chave para passar pelo filtro inicial, mais resumido, ou um currículo mais completo, né? Eu diria que tem que ser uma combinação dos dois, né? Tem que ser... Exato. Sim, esse é o segredo, né? Eu acho que tem essa combinação sim, né? Acho... É o Edson, né, que perguntou? Edson. Edson, acho que se você colocar no Google palavras-chave, área X, não sei qual é a sua área, vão aparecer ali sugestões de palavras. São palavras que são desde palavras técnicas, conhecimentos técnicos que você possa ter, a competências, habilidades, né? Tem expressões que são também chaves para a sua área, né? Então é importante fazer esse tipo de pesquisa. Tá? Tanto no currículo quanto no LinkedIn. E aí, rechear as suas realizações e resultados com essas expressões, com conhecimento. Então, por exemplo, ao invés de falar assim, eu tenho conhecimento do sistema integrado, eu tenho conhecimento do SAP, né? Então, a SAP vai ser uma palavra-chave, caso seja, estou dando um exemplo aqui, tá? Caso venha a ser a sua situação. Então, aí você vai inserir, utilizei o SAP participei da implementação do SAP. Então, já entrou implementação de sistemas integrados como uma expressão e SAP como outra palavra-chave também. E aí o robozinho começa a buscar. Tem acho que dois aplicativos, plataforma, enfim, que podem ajudar a medir essa questão das palavras-chave, tá? Um chama JobScan, ele é gratuito, você entra lá, você plota todo o seu currículo, todas as suas, o seu conteúdo de LinkedIn, e ele vai separar para você, ele vai grifar para você as palavras-chave. E tem outro também que chama TagCrown, também faz a mesma coisa. Ele lê o seu texto e ele vai destacar quais são as palavras-chave. É ótimo fazer isso, porque aí você começa a entender se de fato estão presentes as palavras que você gostaria de ver. Faz o exercício. Repete para a gente, Paty. Repete para a gente, então, os dois sites. JobScan, tá, e o TagCrown. Legal. E acho que... Eu falei alguma coisa das palavras-chave. E aí, assim, percebe quando ele sair desses dois o resultado, se de fato tem palavras que você gostaria de ter. Lembrei. Outro exercício bom também para se fazer, assim, se eu estivesse contratando alguém para fazer o que eu faço, o que eu precisaria encontrar de expressões, de palavras, de sistemas, né, que me ajudariam a entender que essa pessoa está preparada para o trabalho. Acho que também é um bom exercício. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu queria trazer sobre currículo ainda, mesmo a gente está falando de processo seletivo, mas é recomendável, a Ana, é recomendável ter 2 currículos para procurar emprego em 2 segmentos diferentes? Ana, eu sou muito partidário de a gente ter um único currículo muito bem estruturado e muito bem posicionado, tá? O que eu acho que pode ser feito é você fazer pequenos ajustes no currículo, direcionando para um segmento ou para outro, mas cuidado, tá? Porque quando a gente tem vários currículos, primeiro, há uma confusão danada, porque você pode atacar o mercado sendo que é outro. Então, eu recomendo um único currículo, muito bem estruturado, né? E aí você fazendo pequenas customizações nisso conforme o perfil da posição ou conforme o segmento que você quer, porque a gente está falando que o currículo é um documento vivo, né? Então você pode fazer mudanças à vontade nele, tá? Cuidado também para não descaracterizá-lo, tá? Falou desde o início que o currículo ele deve ser feito da melhor maneira possível e aí você dá a tua arrancada para poder atacar o mercado, porque evita esse tipo de interpretações. Será que eu não devo? Então, é estruturar um único currículo com possibilidades de adaptações, tá? É o que eu recomendaria para você nesse momento.
E Legal. contribuindo também... O Rafa que está ajudando a gente aqui no processo, escreveu o nome das duas ferramentas que ajudam aí com palavras-chave. Tá? Ele escreveu no chat, que é o JobScan e o Tag Crown. No chat para todo mundo que teve dúvida de como acessar. A Paty ia falar alguma coisa? Eu ia complementar também o que a Ana perguntou, né, e da questão do currículo. Uma coisa que a gente pode usar muito como recurso para adequar, né, o nosso currículo é o complemento de um texto de apresentação, né? Isso. Então, o currículo muitas vezes é o mesmo, mas aí se eu tenho uma posição muito específica, se eu tenho uma empresa muito específica, eu vou lá e escrevo um bom texto, né, onde eu conto, né, ali o que eu sei sobre aquele negócio, qual experiência que eu tenho que pode agregar a posição àquela empresa, né? Então, textinhos que normalmente vão no texto do e-mail ou que vão lá via LinkedIn podem ajudar muito a despertar um primeiro interesse e a fazer essa complementação do currículo também. Legal. Pegar a pergunta aqui do Ricardo, né? Tem um mix aqui de networking. Pessoal, estou tentando identificar uma oportunidade de contribuir com uma determinada empresa através de networking. Recebi o contato de um VP que marcou uma reunião inicial, ou seja, ele já chegou na empresa. Uau! Uma reunião. Boa! Porém, não conheço o momento da empresa no Brasil, nem se haverá vagas disponíveis no site não há. Como devo proceder? Né? Devo ter uma postura mais low profile, no sentido de mostrar empatia e tentar entender o momento da empresa. Há um meio termo para que não feche as portas com esses contatos? Acho que é legal falar da história do networking, não é pedir emprego, né? Exato. E, Ricardo, eu acho que assim, pelo que eu entendi, então você tem uma entrevista com ele, né? Ou já aconteceu? Não entendi. É um contato que ele vai ter com o VP, não é uma entrevista, é um contato. Não é uma entrevista, é um contato. Eu acho que percorrendo um pouco de tudo que a gente já falou até agora, na questão de, ok, é um contato, como é que eu tenho que também, mesmo que eu não saiba se tem alguma vaga ou oportunidade, como é que eu tenho que fazer muito bem feito, né, esse contato, né? Então, primeiro, eu acho que conhecer a realidade de quem vai te entrevistar, né? A Patrícia comentou isso aqui com a gente. Então, conhecer a realidade dele, a empresa dele, o histórico, vá preparado para esse bate-papo também. Um pouco de tudo aquilo que a gente falou até aqui, vá preparado você com você mesmo, né? Então, com aquilo que você pode agregar, com o mercado de atuação, aquilo que você está buscando, né? Coloque-se também à frente nessas questões para você também poder, nesse bate-papo, se vender. Não esqueça que é um bate-papo, sempre tem alguma porta que pode abrir para você, tá? E esse bate-papo pode gerar apresentação para outros contatos, né? Acho que exato. Ricardo, como que você expande, se não tiver vaga nessa empresa ou tua experiência não for aderente a esse momento da organização, como que você mostra a tua experiência e isso fica presente na cabeça desse contato para ele poder te apresentar para outras pessoas ou lembrar de você lá na frente? E, Ricardo, eu também acho que pode ser legal, assim, se prepara para essa conversa, faz uma lista de perguntas que você pode estar fazendo, que podem te ajudar a entender um pouco mais do negócio que eles têm lá, dos desafios que eles têm hoje, né? Então, essa é uma pergunta que acho que pode trazer um monte de pontas soltas para você complementar. Assim, quais são os principais desafios de vocês hoje, né? Como é que tá? Quais dificuldades vocês estão vivendo hoje com a crise, né? Porque isso, quando ele responde, ele pode trazer insights para você complementar também com a sua experiência e demonstrar onde é que você pode contribuir ou até pensar para onde que ele pode também te ajudar com conexões. Legal. Vamos para a última parte aqui do nosso bloco, que é para falar de autodesenvolvimento. Como a gente pode aproveitar esse momento para adquirir novos conhecimentos, enfim, poder pensar no nosso desenvolvimento, uma vez que estamos em casa e tem uma diversidade aí de cursos online gratuitos. Paty, conta pra gente. Legal. Eu acho sim, acho que se teve uma coisa positiva, vamos ter um monte, depois no final de tudo, dessa história toda, acho que a gente vai poder fazer um balanço, né? Mas de imediato, assim, acho que tem de muito positivo aí nesse momento todo, é que a oferta de cursos online, de conteúdos, né? Ela está enorme, né? Então, que vão desde lives, palestras, workshops, né, cursos um pouco mais longos, estão disponíveis. E aí, como a gente disse, que a gente está vivendo um momento aí de muita colaboração, né, muitos deles foram abertos, a gente está com acesso
a todas essas plataformas, né? Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Então, tem hoje o Coursera, que oferece cursos de Stanford, Princeton, Michigan, no Imperial College de Londres, né? Tem cursos abertos disponíveis, tem cursos em português, a maioria em inglês, mas tem alguns cursos também em português, né? Tem o Udemy também, que tem uma série de cursos de marketing, design, negócios, tecnologia, né? A USP abriu uma série de cursos, a GV também, a Fundação Dom Cabral também, a Casa do Saber abriu todos os conteúdos on demand que eram pagos para todo mundo poder assistir e ter um olhar diferente sobre o mundo também, né? A School of Life também tem uma série de cursos em aberto, né? E, gente, lá vocês vão ter cursos desde para desenvolver algumas habilidades e cursos técnicos mesmo, né? Relacionados aí a negócio, a inteligência artificial, a design, enfim, tem uma variedade enorme. Outra sugestão também que eu quero dar, né, são nesse período também para assistir alguns TEDs, né? Então, que são aí conferências gravadas no máximo 20 minutos com temas diversos. E tem alguns temas bem propícios para esse momento, né? Então, tem lá palestrantes falando sobre vulnerabilidade, né? Falando hoje sobre linguagem corporal, sobre criatividade, sobre resiliência. Então, imagino que alguns de vocês tenham assistido já, são mini conferências de 20 minutos, onde a gente consegue, do mundo inteiro, onde a gente consegue acessar conteúdos preciosos, né, de uma forma rápida também. Então, a gente vai mostrar aqui já um template que tem essas indicações de todos esses conteúdos, tá? Eu acho que vale a pena. Isso, inclusive, pode servir como ponte para o networking, né? Ali tal coisa, vi tal coisa, queria compartilhar, né? Acho que ele pode também ser útil para isso. Como a gente usa esse momento, né, para expandir o conhecimento, né? Porque se deixar, a gente se distrai com as redes sociais e com as notícias, né? E não se recicla, né? Então, esse é um bom momento, aproveitar que tem muita informação disponível e gratuita para isso, né? Exato. Hugo, você queria complementar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Só me pensando a questão do que você falou, Mônica, de aproveitar o tempo mesmo, né? Claro que mesmo em home office a gente está trabalhando, está todo mundo com as suas atividades profissionais, mas sempre sobra um tempo, né, para a gente poder pensar assim, o que tem que me desenvolver, né? Que curso que esses que nós estamos apontando aí, que a Patrícia comentou, pode ser útil para mim, né? E dentro desses cursos eu também acabo fazendo networking, né? Pessoas, etc. Então, gente, tem uma natureza enorme aí de coisas boas para frente, para desenvolver. Legal. E acho também que, além dessa frente que a gente trouxe aí voltado para o novo emprego, tem também uma série de escolas, né, ofertando cursos para a gente se aproximar de startups, de temas do empreendedorismo. Por que também aproveitar? Por que não aproveitar também esse momento para a gente pensar um pouco em plano B, né? A crise vai passar, gente, né? Então, assim, a gente precisa ter aí o nosso plano de curto prazo pronto, mas o nosso plano de médio prazo pronto também. Então, tem hoje o Cubo, Inovar, né? Que tem uma série de cursos que também estão disponíveis para a gente poder pensar em frentes também do empreendedorismo ou até mesmo se reposicionar numa startup. Tem muitas bombando nesse momento também, né? Legal. A gente está chegando aí nos momentos finais aí do nosso webinar, mas eu vou aproveitar para ainda fazer uma última pergunta antes da gente colocar aí nossas dicas aí finais, né? O Mauro colocou assim, tenho muita experiência em 2 áreas distintas, gestão de RH e relações institucionais. Como fazer um currículo único? Quando alguém for analisar uma experiência, pode impactar negativamente na outra? Marcos, né? Mauro, assim, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para dentro, claro, tem que olhar para o mercado, mas assim, se você tem uma expertise nas 2 áreas, né, e o teu foco é encontrar algo nas 2 áreas, né, que seja talvez um mix, ou que seja mais uma ou mais outra, então primeiro é olhar para dentro, né, o que eu quero, qual é a inclinação que eu devo pôr no meu currículo, porque ao ler o currículo, a pessoa vai ter ali essa real percepção daquilo que você quer dar foco, né? Então, primeiro, o que eu quero estar dando entre uma área, atividade ou outra, ou as 2, né? E se posicionar no mercado. Você vai encontrar algumas empresas que talvez vai entender isso como algo híbrido, tá? Como algo que pode ser factível sim, né? Ou empresa que vai ter mais uma coisa ou mais outra, né? A questão é, como então, volto a dizer, como eu olho para dentro e faço aquilo que eu quero, porque às vezes você pode estar inclinando mais para uma coisa ou para outra,
E como é que eu me posiciono no mercado? Ou se são as duas, e dá para fazer da maneira muito bem feita, colocando todas essas informações. E, Mauro, depois procura também, talvez tendo duas áreas distintas, talvez seja interessante você estruturar o seu currículo no modelo funcional. Procura depois aí no Google, na internet, modelo de currículo funcional, porque talvez fique mais claro para quem estiver recebendo aí o seu material. Exato, exato. Tô vendo que tem bastante dúvidas sobre currículo. A gente pode pensar num próximo webinar, tratar o tema de currículo, né? Bem legal. Ótimo. Currículo e LinkedIn, que eu acho que é um tema que tem muita dúvida do pessoal. A gente vai nos 5 minutos finais, e aí a gente falou que a gente vai compartilhar o material com todos que tiverem interesse nos próprios cursos. E aí eu queria sumarizar aqui um pouco do que a gente trouxe hoje, para ficar bem forte aí na mente de vocês e como vocês podem usar esse momento, né? Então, a gente abordou, primeiro a gente falou um pouco de contexto de mercado e abordagem de mercado, então não assuma que as empresas congelarão suas posições, toda crise gera oportunidade, então vamos identificar segmentos e posições promissoras nesse momento, mapeia posições, siga empresas no LinkedIn, esteja atualizado em relação aos movimentos e é importante selecionar de 2 a 3 veículos confiáveis para você ter um bom termômetro do mercado. Tem muita informação circulando, tem fake news, enfim, então tenta buscar aí fontes confiáveis para você poder se conectar e acompanhar. Networking. Esse pode ser um bom momento, sim, para você expandir sua rede. As pessoas estão mais abertas e disponíveis para conversas. Se posicione aí de maneira colaborativa e positiva nesse mercado. Veja, pense que imagem que você quer passar. Tenha clareza das suas contribuições para esse momento e reformule sua oferta, né? Esteja atento a isso. Participação em processos seletivos, né? Esteja preparado para se apresentar virtualmente, treina, grava vídeos, né, curtos com sua apresentação e sua trajetória. Tenha um bom pitch, um bom discurso, né? Pensa em 1 minuto como você quer se apresentar, como você quer se colocar e quais são os seus diferenciais. Entenda e pesquisa as principais formas de processos virtuais. A gente falou de entrevista por videoconferência, tem entrevista virtual, tem os testes online, tem os vídeos de apresentação. Então, pesquisa e esteja preparado para as diferentes etapas e formas do processo seletivo virtual. E a gente falou muito também do autodesenvolvimento, né? Como a gente pode aproveitar o período de isolamento social para aprender coisas novas, se atualizar. Essa é uma forma aí de ocupar e se desenvolver, né? Muitas escolas, universidades e instituições estão liberando as plataformas com muito conteúdo e conteúdo legal, conteúdo que vai complementar e aumentar a sua aplicabilidade, seja dando visibilidade de outros segmentos, de novas metodologias. Então, aproveita esse tempo para isso. Até teve uma pergunta, alguém pediu algum comentário, uma sugestão de como organizar o dia, né? Então, é importante pensar no dia como a gente se prepara para isso, né? Então, desde como eu penso na minha agenda, de como eu vou olhar e vou dedicar tempo para networking, como eu vou olhar para os processos seletivos que eu estou e como eu vou fazer follow-up, como eu vou ganhar conhecimento, como eu cuido da família, como eu cuido da saúde, como eu cuido do bem-estar de uma forma completa, né? Buscando um trabalho, ele exige aí disciplina, planejamento e preparação. Então, do mesmo jeito, quando a gente tem uma agenda diária no trabalho, a gente precisa ter essa agenda durante o dia para olhar para o que está acontecendo e buscando aí informações. E aí, na sequência, a gente traz alguns exemplos de notícias que a gente coletou aí na última semana, que são notícias que a gente viu de segmentos que estão expandindo, empresas que estão aí acelerando o processo, seja de contratação, estão fazendo doações, enfim, são empresas que estão com muita informação disponível na mídia e que é importante a gente acompanhar para poder até usar nas nossas conversas de networking e nas nossas abordagens. Então, antes de fazer qualquer networking ou de ter um bate-papo com qualquer profissional, busque informação sobre o que aquela empresa está fazendo nesse momento de coronavírus. Se você não encontrar nada, essa pode ser uma pergunta para você no contato. Então, mostra que você está antenado com isso e que isso vai poder contribuir aí na conversa e você até dá exemplos de segmentos similares, o que as empresas estão fazendo e como aquela empresa está fazendo com isso. E, por último, a gente colocou lá a lista de alguns cursos que tem conteúdos, na nossa opinião, bem legais e bem interessantes para esse momento e que vocês vão poder aí acessar, pesquisar e ver qual que faz mais sentido. E aí pensar num plano, né? Tem que pensar num plano. Como tem muito curso disponível, é importante ver o que faz mais sentido para a minha carreira nesse momento e como que eu seleciono e aí priorizo, já que eu tenho uma gama enorme aí de ofertas.
A gente está chegando aí nos minutos finais, eu vou pedir para a Paty dar aí a sua última contribuição, depois passar para o Hugo. Paty. Legal. Queria agradecer aí a oportunidade. É muito bom poder contribuir. Acho que essa é a nossa contribuição também para esse momento, né? Então, eu poder agradecer aí o espaço. Gostaria aí de desejar muito sucesso, sorte a todos, né? E uma última orientação seria aí referente ao que a gente está consumindo nesse momento, né? Então, eu estou falando muito do consumo de informações, do que a gente tem visto. A gente acaba agindo muito de acordo com aquilo que a gente ouve, que a gente lê, né? Então, vamos buscar, claro, estar antenado com a realidade, né? Mas também olhar para fatores positivos, entender o que está acontecendo de uma maneira... Eu acho que o olhar positivo pode sempre ajudar muito a gente na nossa postura e na nossa interação com o mercado, tá? Então, eu queria desejar aí, acho que serenidade e positividade para esse momento também, tá bom? Legal. Hugo? Muito bom, gente. Eu fiquei muito grato por participar e poder falar um pouquinho aí daquilo que a gente acredita, né? E do nosso dia a dia, da nossa contribuição. Então, espero que tenha surtido efeito aí para vocês. Espero que de alguma maneira pode ter ajudado, né? E a mensagem final é assim, calma, ok? Lembra que tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você está buscando, se for positivo, vai atrair coisa positiva, né? Então a gente está falando aí de algo que, cuidado com o que você está pensando, o que você está lendo neste momento, tá? Cabeça no lugar, muita calma, que tudo vai encaminhar e tudo vai chegar no momento normal da nossa vida. Conte comigo. Vai passar, né? É isso aí. Legal. Bom, a gente está chegando no final da nossa sessão de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da Patrícia e do Hugo, além da participação de todos que enviaram suas dúvidas e contribuições para o nosso encontro, que aí a gente trouxe dúvidas reais para esse bate-papo, e fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve divulgaremos aí outros encontros. Obrigada, um bom dia para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom Até dia. mais. Tchau.